Fala galera de boa. Bom, no vídeo de hoje, tô gravando aqui parecendo um narrador de futebol, mas é porque o último vídeo de ontem, da de Worms, eu gostei muito do som desse headset, né? Não sei se dá pra ver, mas ele é um HyperX, é licenciado do PlayStation. Eu esqueci o Eu esqueci o nome dele agora, o nome completo dele, mas é Cloud alguma coisa, não vou lembrar. E eu gostei bastante do som do microfone dele, então por isso que eu tô gravando assim, parecendo um narrador de futebol. Mas bom, o assunto do vídeo de hoje é sobre o The Last of Us, mas não o jogo The Last of Us, nem o primeiro, nem o parte 2, né, que pra mim vai ser o jogo do ano, desculpa, né? Mas desculpa quem não gostou, quem tá torcendo contra, mas pra mim vai ser. Pelo menos ele merece. Não sei se vai ser, né? Porque, enfim, esse negócio de premiação não dá pra entender direito. Mas como eu disse, o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo é sobre, eu não sei se eu posso dizer como que eu posso dizer isso, mas seria meio que sobre a marca The Last of Us, que ultimamente ela vem se tornando assim muito. Ela vem numa crescente. Eu ia falar que ela está se valorizando muito, mas eu acho que a melhor definição é que ela está vindo numa crescente. E bom, por que eu digo isso? Recentemente saiu uma notícia dizendo que a HBO deu sinal verde para o começo da série. Eu não sei qual é o desenvolvimento total da série. Provavelmente a história eles devem ter completa, né? Porque acho que é isso que você tem que apresentar para a emissora, ou pelo menos uma ideia, né, do que vai ser a história. Então acho que o sinal verde seria tipo, acho que começar o casting dos atores, locação e tipo assim, eu acho que vai ser uma série interessantíssima. Se seguir a mesma linha, né, da história, não tentar fazer nada algo novo, criar novas regras em cima desse universo. Se seguir só a história, se a série só seguir a história do, do jogo, tipo, for a mesma história do jogo, com os mesmos personagens, só que numa versão em série, né, para atingir públicos maiores, né, pegar esse pessoal que gosta mais de série, mas não joga tanto, e pegar novas pessoas, né, atrair novas pessoas, já vai ser show de bola, já vai ser assim uma das melhores séries já feitas. Mas eu acho que seria melhor eles fazerem uma nova história dentro do mesmo universo, mas uma nova história. E, além disso, tem também teve também uma outra, não sei se é notícia, uma confirmação, não sei no que isso se encaixa. Um dos compositores do The Last of Us Parte 2 diz que aquela é só o início da história, só o início da jornada, né? Então, tipo, isso quer dizer que o 1, The Last of Us 1 e o 2 é só o começo de uma história muito maior. Eu não acho que deveria ser criada uma franquia igual o God of War, sabe? Porque eu acho que ficaria meio maçante demais, todo jogo ser não a mesma coisa, mas seria quase a mesma coisa. Matança de zumbi, uma história de fundo muito legal, muito bem construída, mas a mecânica de jogo e a gameplay seria praticamente a mesma em todo jogo. Então, só se a história fosse muito boa. Mas enfim, o que eu gostaria de verdade é que fosse uma história não do dia do surto, porque mostra um pouco do dia do surto no primeiro The Last of Us, né? Antes de começar o jogo, mostra um pouco da história, mostra o dia do surto, que é aquela parte
do Joel que foge com a filha dele, enfim, acontece tudo aquelas coisas. Mas eu acredito que seria, pelo menos pra mim, eu não sei qual que é a opinião de vocês. Seria bom vocês deixarem aí no comentário e tudo. Mas eu acredito que um jogo assim do início do surto seria muito legal. Mas muito legal. Porque, tipo, pensa comigo. Provavelmente isso é só uma mecânica de. Isso que eu vou falar agora é só uma mecânica de te dar recursos para continuar no jogo. Mas quando você joga o The Last of Us Part 2, tem vários lugares que você entra, que você explora, que você vê que aquilo em algum momento foi uma base de proteção, sabe? Como por exemplo lá em Seattle, quando você começa a história lá no dia 1 de Seattle, que você explora aquele centro de Seattle, que tem um banco, tem a catedral, tem a... não é parlamento, é... aquele lugar que você procura gasolina, eu esqueci o nome. Tem alguns lugares que você vai que você não precisa ir pela história, você vai só para explorar, tentar achar alguma coisa a mais, como por exemplo, tem uma loja de ração, tem uma loja de CD e instrumentos musicais, tem uma lanchonete, e você percebe que aquilo estava com tapumes na janela, estava com a porta trancada, tinha recursos como por exemplo munição, armas, álcool, coisas para você fazer curativo, enfim. Isso passa a impressão de que em algum momento aquilo ali foi uma base que algumas pessoas utilizaram para se esconder, para se proteger, sabe? Nem que fosse apenas no começo, tipo nos primeiros meses, e depois tiveram que sair ou aconteceu alguma coisa e elas acabaram morrendo. Mas eu acho que seria interessante isso, mostrar esse lado, sabe? Tipo, mostrar o lado caótico do começo do surto. Porque quando você começa a jogar The Last of Us 1, já se passaram 20 anos desde o dia do surto. Então a humanidade, teoricamente, se acostumou a viver junto com os infectados. Então, tipo, já tem algumas regras, já sabem que fazer isso vai atrair eles, que fazer tal coisa vai atrair, que eles são mais resistentes em tal lugar. Que, tipo, tem até a classificação deles, né? Tipo, nas primeiras semanas eles são corredores, daí depois eles passam a ser espreitadores, daí depois de não sei quanto tempo eles viram instaladores, e depois tem o final lá que é o Baiacu, e depois no 2 mostra que antes do Baiacu ainda tem o Trópico, né? Então, tipo assim, mostra, e além disso tem aquele monstro do hospital, né? O mestre dos ratos, o rei dos ratos. Então, tipo assim, isso seria interessante, porque apesar de você não enfrentar, teoricamente, né, você não poderia enfrentar nenhum Baiacu, porque se eu não me engano o Baiacu precisa de anos, precisa de mais de ano, eu acho, que é para um infectado virar um Baiacu. Mas teria já alguns instaladores e muitos corredores e muitos espreitadores. Então, tipo assim, com a nova geração, né, com o PlayStation 5, como ele tem uma capacidade gráfica maior, né, tipo, consegue ser mais rápido, consegue aguentar mais densidade dentro de um jogo, né, entre aspas, seria interessante fazer isso, tipo, o The Last of Us, ele poderia ter algumas hordas de zumbis, que nem, por exemplo, em Days Gone, sabe, que tipo são trocentos zumbis. Quer dizer, no The Last of Us não são zumbis, né? São infectados. Mas enfim. Seria interessante. E você poderia também ter uma mecânica parecida com um acampamento do Red Dead, sabe? Que você teria algumas atividades para fazer. Você teria que sair para caçar, arrumar suprimentos. Você poderia, sei lá, encontrar com alguém, resolver se ajudar, trazer para sua base ou não. E você poderia ir melhorando sua base, colocando mais proteção ou
conforme fosse passando o tempo, aquela base começaria a ficar muito rodeado de infectados, você teria que partir para uma outra. Isso seria bem interessante, mostrar esse cenário caótico, sabe, do início do surto, não no dia, mas tipo alguns meses depois, sabe, 2, 3, 4 meses depois, e que ninguém sabe nada ainda direito sobre os infectados. E porque assim, no The Last of Us Parte 2 principalmente, os cenários que você passa, principalmente o hospital, passa aquela sensação assim de tipo, mano, o que aconteceu, tá ligado? Tipo, o hospital pra mim é a melhor ambientação que tem no jogo inteiro, é no hospital, porque desde o momento que você entra no hospital com a Abby, né, não com a Ellie, mas com a Abby, que a Nora te deixa sozinho, você tem que achar o suprimento. Desde o primeiro momento você já começa a sentir uma tensão conforme você vai lendo as notas que foram deixadas para trás. Você vai sentindo mais e mais tensão, um pouco de medo. Eu não sei, é uma mistura de sensação assim que dá. Não medo de tipo, ai meu Deus, que medo, mas sabe, um negócio assim que o hospital ele consegue passar para você a sensação exata do que foi o começo do surto. E eu acho que isso seria um jogo mais interessante do que uma continuação em algum outro lugar. Não que uma continuação não fosse interessante. Por exemplo, eles poderiam fazer uma continuação em um outro país, né? Porque teoricamente foi o mundo inteiro que foi destruído. Então poderia ser um outro país ou até mesmo outro estado dos Estados Unidos que tem um ambiente totalmente diferente, um jeito de tratar os infectados e as pessoas sobreviventes de um jeito totalmente diferente. Também seria interessante, mas pra mim, o que eu queria mesmo seria um jogo do início do surto. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal, que eu tô vendo que tem muita gente que não se inscreve. Eu olhei lá nos analytics e são mais de 60% de pessoas que assistem o vídeo e não se inscrevem. Deixa o like, compartilha com os amigos, escreve sua opinião aí embaixo. Que jogo que você prefere? Uma continuação direta da história? Uma continuação mais em um outro lugar do planeta? Ou um prólogo um pouco antes? Ou se você prefere um jogo igual ao meu, tipo logo depois do dia do surto? Enfim, obrigado por assistir e até a próxima.